E o Alan foi expulso, acabou prejudicando o Corinthians. Já não estava boa a situação do Corinthians, com a expulsão ficou pior ainda, né? E aí o Fluminense venceu por 3-1. Impressionante esse Fluminense do Zubeldia, o Vitor Birner. É difícil. Bom, por enquanto ninguém conseguiu bater o Fluminense do Maracanã, dizendo o Fluminense como mandante, tá? O Fluminense como mandante. E chega aos 19 pontos. Talvez a melhor campanha. Tudo bem, por pontuação, o Palmeiras pode chegar a 22 amanhã. Mas possivelmente em desempenho, até em termos do que a gente esperava, talvez melhor campanha desse campeonato por enquanto, já falando nesse retorno de data FIFA, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Vou ser breve, boa noite a você, Jailson, Calçade, André, os fãs das fãs do esporte. Não tão breve, Você, porque o Fluminense é o time na temporada que menos oscila. Isso. Com menos altos e baixos. Com um jeito de jogar simples, que os jogadores entendem. Às vezes, quando um jogador não atua no seu melhor nível, por exemplo, hoje o Savarino para mim fez uma partida razoável. E ele será para mim um dos jogadores mais importantes do Fluminense na temporada, como foi nos seus últimos clubes também. Né? Mas o Lúcio Acosta faz uma grande temporada, o John Kennedy com o Docilo, alguém faz gol no Fluminense. O Lúcio Acosta, a gente coloca muitas vezes o Lúcio Acosta como o melhor jogador, por enquanto, do futebol brasileiro. Né? Talvez, até nessa porque temporada. O Martinelli também está jogando muita bola, o Hércules também está jogando muito bem, o sistema de marcação funciona, o Fluminense ataca de uma maneira que os adversários sabem e não conseguem pará-lo. E como você acabou de falar, até o momento, você falou que é o melhor time da temporada. Eu acho que as melhores atuações, talvez, do Palmeiras, ou até a atuação do Cruzeiro hoje, que foi muito boa também. Muito boa, falar estreia do Arthur Jorge, vamos falar disso. Talvez sejam até um pouco melhores que as principais atuações do Fluminense. Mas a consistência. Nunca joga mal, né? Até quando foi eliminado ou perdeu pelo Vasco, ou quando perdeu, por exemplo, a decisão do Campeonato Estadual, foi uma atuação regular. Regular. Não foi boa, não foi ruim, não foi uma tragédia. E por isso o Fluminense, quando a gente fala do campeonato de regularidade, e uma equipe que é capaz de competir no mesmo nível, ou melhor, com quase todas as equipes do Campeonato Brasileiro, tem essa pontuação elogiável. Já imaginava que seria assim, mas está até melhor do que eu pensava. Bom trabalho de Luiz Zubeldia. Mais um bom trabalho de Luiz Zubeldia, mesmo que algumas pessoas não gostem disso. A gente vai falar mais dele daqui a pouquinho, o lance da expulsão do Alan. Daqui a pouco no detalhe para você essa expulsão, hein? Porque ali teve cotovelada, tapa, soco, nada disso. A expulsão foi uma outra situação. Que é essa aí, meu amigo? Essa aí no detalhe. Vocês têm pressa, né? Já falaremos sobre isso. Não quero entrar nesse lance agora. É que tá rolando as imagens aí, da série. Daqque a pouco está nos melhores momentos do Corinthians. Vocês entendem isso, Bia? Temos lá nos melhores momentos do Corinthians. Melhores. Os melhores. Tá. Porque hoje não foi fácil, não. A gente vai falar disso. Vai trocar por principais momentos. Divertido, vamos colocar assim. Já. Ô, Jailson, essa palavra regularidade que é tão difícil da gente. A gente fala tanto aqui, estamos em abril já. Mas é difícil encontrar regularidade, é difícil, vai oscilar, os times estão se acertando e tudo. Qual o segredo do Fluminense para ter encontrado tão rápido essa regularidade? Então, o time do Fluminense, boa noite primeiramente, né? Boa noite, William, boa noite aos amigos aqui da bancada, boa noite aos fãs de esporte. Não me surpreende porque a gente até, enfim, falava sobre questão de quem iria brigar, né, para o Campeonato Brasileiro. O Fluminense fez algumas contratações para encorpar um pouco mais o seu elenco, para ter um pouco mais de opções, né, em todas as posições ali. Por exemplo, vai buscar o Arana. Tem o Savarino também, que é uma baita de uma contratação. Lembrando que o Fluminense já jogava com 2 pontas, né, muito rápidos, Serna e o Canóbio. Eu acredito que o Fluminense, quando chega ao ataque, é letal. Acho que essa é a diferença. O Fluminense raramente tem perdido oportunidades. E olha que nessa temporada teve toda a discussão do camisa 9 também, né? O Cano por conta das lesões, o John Kennedy ali não tinha tanta confiança, e aí o Zubeldia deixou o John Kennedy atuar, deixou o John Kennedy pegar o ritmo de jogo. E se parar para observar os gols que o Fluminense tem marcado, geralmente 2, 3 passes, né? A associação dos jogadores muito próximos, rapidamente chegam ao ataque. Quando os adversários fecham os 2 pontas, né, que é o ponto principal, né, na agilidade, que o Canóbio e o Serna geralmente conseguem fazer uma jogada por dentro, aí o Lúcio Acosta entra na jogada, o próprio Hércules ou o Martinelli por trás, o John Kennedy também fazendo a referência. Então, assim, é um time que consegue atacar de diversas formas e aí confunde, né, seu adversário. É um trabalho do treinador que deixa ali o time equilibrado. Quando não dá
da forma que a equipe mais ataca, né, que é pelas alas, consegue também atacar por dentro. E aí o time consegue ali envolver os seus adversários. Então, assim, não me surpreende o trabalho até o momento do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, em nada, sinceramente. O Corinthians talvez não tenha surpreendido pelo nível que mostrou. Foi mais do mesmo dos dois. O último bom jogo do Corinthians foi a Supercopa com o Flamengo. Perfeito. Você não vai encontrar uma outra atuação depois dessa em que o Corinthians tenha merecido ser elogiado. Ganhou de lá para cá. Mas não com méritos e não com elogios justos. E o Corinthians hoje foi um time absolutamente neutro. Olha esse gol, André. Chega no contra-ataque, olha quantos jogadores do Fluminense tem para finalização e quantos do Corinthians tem para marcar. Terceiro gol também, troca de passes dentro da área. Mas para mim o grande problema nem foi defensivo. É que o Corinthians não soube o que fazer com a bola. Sim. Zero criatividade, zero elaboração, zero... A inventividade que todo time de futebol deve ter passou muito longe do Corinthians hoje e o resultado foi muito merecido para os dois lados. Essa diferença de gols aí, eu creio que aconteceria mesmo com 11 contra 11. Mesmo com 11 contra 11. Talvez não com um Corinthians completo. A gente vai falando mais, a gente vai costurando aqui entre Fluminense e Corinthians, vamos ouvir os treinadores também. Só um detalhe ainda sobre o Fluminense, ô Calçade. O Fluminense tinha um problema o ano passado, que era o fazedor de gols. Né? Então você tinha o Kennedy, você já lembrou bem, ainda não tinha muita confiança e tudo, o Zubeldia foi dando oportunidade e tudo, ele vai melhorando. Everaldo que perdia gols. O Everaldo que perdia 450 gols. O Cano que, infelizmente, teve questões físicas, um tempo fora, hoje voltou, né? Estava à disposição no banco, o Cano. Jogou um pouquinho. Entrou no final. E jogou um pouquinho. Então, voltando. E esse cara que era a principal estrela. O Castilho já fez mais um, Calçade. Te parece que o Fluminense encontrou essa peça que faltava? Tudo bem contigo? Olá, William, boa noite. Ainda não. Por quê? Tá. Porque tá jogando o John Kennedy. Tá. Então, se o dia que for assim, ele vai ser o titular. Mas eu acho que foi uma boa contratação. De um jogador que vai se adaptar, só que o Zubeldia, ele precisa entender as escalas de importância. Por exemplo, o Fluminense contratou o Arana está no banco. Por quê? Porque o Renan está jogando. Sim. Aí você simplesmente descarta o jogador que, ou pela contratação ou não, está jogando futebol, é porque chegou outro, você guarda, você cria dentro do elenco uma dúvida e uma preocupação. Então, se o Castilho, o dia que for para ele assumir a vaga, pode ser até que em determinadas situações jogue Castilho e Kennedy, tá? Tem essa possibilidade. Acho o John Kennedy diferente, estabelecer dois jogadores. Aquele da Libertadores da América, depois é o jogador que vai para o México, acontece nada, volta para o Flu e assume uma condição de artilheiro interessante. Acho mais maduro e é claro que o torcedor vai lembrar da Libertadores da América sempre, mas para mim até melhor do que aquele, né? Porque amadurece. E ele não pode desperdiçar as oportunidades, né? O John Kennedy ele tem isso, ele gosta. Às vezes ele desperdiça. Sim. Né? O Diniz tentou demais. O Diniz foi um paizão para ele. E o Zubeldia está mantendo. Então acho que tomara que ele aproveite o momento, porque é o momento de um Fluminense, para comparar o jogo, né? O Fluminense com o Savarino, o Serna, com o Lúcio, com o Kennedy. O Corinthians deu espaço, o Fluminense matou o jogo. O Fluminense, estrategicamente, quando você olha para o jogo, né? Você perguntou do jogo coletivo para o André, você olha no Corinthians, é cheio de movimentos aleatórios, ainda mais com a escalação de hoje. Repleto. Você olha no campo, você não sabe o que vai acontecer. O Fluminense, você sabe, tem um sentido. As aproximações do Flu na área do adversário, quando chega ali na entrada da área, são todas aproximações muito bem feitas, com triangulações, coordenadas. Você percebe que é uma tentativa, é uma bola no pivô. E quando eu falo pivô, qualquer um ali que inteligência pode fazer uma parede em determinado momento, ou pode se aprofundar. Isso você pode treinar. A gente fala muito no pivô, no jogar de costas, mas, cara, esse tipo de situação qualquer jogador pode fazer. Não estou dizendo que ele vai se transformar e morar na área, mas é uma aproximação, a chegada de um companheiro, e isso pode ser treinado. E o Flu
faz muito bem, cara. Então ele cria dificuldades para o adversário como criou hoje. Então a vitória, nossa, não dá para falar nada, né? Ela é incontestável. De um time bem arrumado, coeso, impressionante, que entende sua missão. Cada um tem sua missão. E ela é executada. Se não executar a missão, o Subeldia pode tirar. Quando o time entende isso, cara, ele joga. E o Flu está entendendo. E esse é o resultado do Flu. Bem, nós temos dificuldade de comparar o Fluminense. Você vai comparar o Fluminense ao elenco do Flamengo? Não. Não. Porém, eu posso pegar um jogo do Flu atuando com essa forma coesa, ele pode ganhar. Se o adversário não estiver ligado. Claro. Você entendeu? O Flu tem um time ajustado e está funcionando. Aí você vai para o outro lado. Bom, primeiro, o nível de desfalques, né? Não tinha Ranieri, não tinha o Memphis, não tem o Caio César que chegou. Até o Hugo Souza. Hugo Souza. Então, é um time que o que faz o Dorival? Vai para o Maracanã. Carrilho também. O Carrilho. Ele coloca todos os jogadores que ele tem no meio de campo. Aí ele vai com Alan e o Charles, aí tem Bidon, Garro e André e o Yuri Alberto. Tá, o Bidon e o André, pelos lados, não são jogadores de beirada, são jogadores que vêm por dentro. Aí você espera o lateral passar, mas com tanta gente assim, não dá para passar o tempo todo. Que é o Bidu passa. Tá, a hora que você procura um apoio dentro da área, só tem o Yuri Alberto. Tá todo mundo fora, jogando por dentro. Então fica um negócio muito estranho para funcionar. O Dorival. Cara, olha pro banco. Me diga que onde o Dorival... Eu olha pro banco do Corinthians hoje, estava de chorar. Onde o Dorival errou? O Vitinho. O Vitinho teve oportunidades e o Vitinho... falar sobre ele mais também. Ele desapareceu. Você vai dizer que deveria começar com o Dieguinho. O Lingard. O Lingard tinha condição de jogar menos de um tempo. E ele entrou na segunda etapa. Quando ele entra na segunda etapa, o time está com 10 e depois sai o centroavante. Pedro Raul no banco. Então, cara, sim, é muito fácil transportar para o Dorival. Agora, o Dorival, quando pedia jogadores, e o Corinthians tomou uma atitude, e não está errada. Você tem que entender isso. Um lado é o treinador pedindo jogadores, porque ele é um técnico. O ambiente dele é técnico, ele precisa. Do outro lado, é um clube que precisa se reestruturar. O Corinthians foi aquele que menos, junto com a Chapecoense, que menos gastou em janela. Cara, o Corinthians segurou. A gente não fala aqui, o Corinthians tem que segurar, o Corinthians tem que... O Corinthians está quebrado. O relatório, pelo menos informações, o relatório da Ernst Young, era que o Corinthians, de 24, relatório feito em 24, era que no final de 2025 o Corinthians estaria quebrado, falido. E não se pode dizer que não tenha acontecido isso. Então, cara, eles estão tentando salvar. É o que tem. Sabe o famoso é o que tem? Sim. É o que tem. Quando está todo mundo, por isso que tem que escolher jogo. Você não dá para pôr, sim, 8 vezes por mês aquele time que você acha que é titular. Então, parabéns para o Flu, perfeito, tem reposição. E o Corinthians é o famoso é o que tem. Ainda mais essa sequência agora, né, William? Então, vai falar disso, mas são 8 jogos sem vitória, desde o Campeonato Paulista, né? É uma sequência péssima. Além da sequência que passou, né, dos 8 jogos sem vitórias, tem a sequência agora do calendário, que não para mais até a Copa do Mundo. Que não vai parar e vai ter... Quarto e domingo, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Vai ter que escolher, como o Calçade está falando, vai ter que escolher e escolher bem. Então, peraí, a gente está chegando a uma análise aqui, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians vai ter que viver de novo o que viveu nos anos anteriores. Apostar ali nas Copas e no Campeonato Brasileiro, aquela via crucis até o final, às vezes para pegar uma posição intermediária. Isso não é agora. Mas é isso. Não é a análise do jogo de hoje, tá? Não, sim. Tô falando. Por isso estamos chegando na 9ª rodada do Brasileiro. Senão, assim, vai estar sempre ligado ao resultado. Claro que o resultado constrói uma ideia e elimina empregos. Não, Sade, são 8 resultados tá falando isso ruins, inclusive derrota para Curitiba em casa, empate com o Chapecoense fora. Péssimos desempenhos. A gente lembrando aqui, talvez o único jogo bom. Supercopa. A vitória contra o Flamengo 2-0 na Supercopa. Empate contra a Chapecoense que abriu mão, né, dos titulares. Exatamente. Então a gente está fazendo uma somatória do que a gente tem até hoje, o dia 1º de abril, certo? É isso. Então a gente chega já a esse olhar, essa conclusão de que
Vai ser o mesmo Corinthians do ano passado, do ano retrasado, é aquela coisa no Brasileiro, salve-se quem puder, posição intermediária e na Copa vamos ver o que acontece, é isso? Não me surpreende, sinceramente, William. Nesse momento está 3 pontos do rebaixamento. Tá? Sim. Aqui no meio da tabela, uma galera ainda vai jogar. E o pessoal que está ali embaixo, desculpa interromper, Gerson. Não, fique em paz. O pessoal que está embaixo está começando a acordar. Cruzeiro trocou o treinador, Exatamente. já deu uma resposta hoje. O Internacional empatou, mas o Internacional já ganhou 2 jogos, empatou hoje, já começa a respirar. As equipes que estão ali, o Botafogo também já foi para 14, entendeu? Estava ali embaixo também. Então, as coisas começam a entrar numa normalidade, quem estava ali embaixo já está começando a subir, e aí a linha de corte está subindo junto. Por isso, 3 pontos da zona do rebaixamento. Então, 2 coisas para trazer aqui para o debate, né? Assim, o primeiro ponto, a escolha dos jogos do Corinthians, né? Porque, um exemplo, tá? Com todo respeito à Chapecoense, mas você tem o jogo contra a Chape fora de casa, que você ali abre mão de alguns jogadores, né, para você já pensar no jogo contra o Flamengo. Você vai jogar dentro de casa contra uma equipe que, enfim, vai disputar na parte de cima da tabela. Eu fiquei pensando quando aconteceu, né? Tô falando de antes da data FIFA. Por que não garantir, né, a tentativa de garantir os 3 pontos contra uma equipe, na teoria, mais fraca, que era a Chape, para tentar negociar a vitória contra uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela, que é mais forte que a Chapecoense, que no caso era o Flamengo. Porque você precisa agradar a torcida. Então, esse planejamento, é isso. O planejamento, em vez de você pensar no campeonato, né, na possibilidade dos 3 pontos, para justamente não estar nessa situação. Dá para você escalar os reservas e Itaquera contra o Flamengo? Não estou falando de escalar os reservas, estou falando de... mais forte contra a Chape. Então, mas você poderia garantir... Racionalmente, você tem toda racionalmente você iria garantir os 3 pontos contra a Chape. 3 pontos são 3 pontos. 3 pontos, porque contra o Flamengo... Na frieza dos números. Seria mais difícil de você garantir esses 3 pontos. Mas, enfim, estava vendo aí, esse é um ponto, né, para trazer para os companheiros, se quiserem falar também sobre isso. E o outro ponto era em relação ao banco de reservas mesmo do Corinthians, né? Porque o que tem me incomodado quando eu vejo o Corinthians jogando é o que o Calçade levantou aqui dos meias. O Dorival, tudo bem, eu entendo perfeitamente a questão dos jogadores que, enfim, não estão jogando bem, né, no caso. Vitinho não está jogando bem, tem o garoto Kaique, aí tem o Dieguinho também, pode jogar como ala, se você, como ponta, né? Se você quer jogar com um pouco mais de velocidade, o Lingard não vai ser esse cara, o Lingard não vai ser o cara de velocidade, não vai ser o Lingard de 12 anos atrás, lá do Manchester United, que vai chegar aqui agora, vai botar a correria na ponta. Ele não vai ser esse cara, ele vai ser mais um, com todo o respeito do mundo, um Memphis que joga por dentro, ou o próprio Labiá, que também pode jogar um pouco mais por dentro. De velocidade, tu vai ter o Caio César, né? E o Vitinho também. O Labiá é visto dentro do Corinthians como um cara de baixíssima intensidade. Então. Assim, colocar o Labiá hoje, nossa conversa na redação, para mim é uma forma de falar, cara, sim, vamos lá, vamos com ele pro jogo. Os jogadores foram trazidos, desculpa, Gelson, Claro. logo um pouco antes, outro um pouco depois de uma entrevista do Dorival falando que queria a diminuição de estrangeiros no Brasil. Ou seja, certo ou não foram indicações do técnico. Sim. Ele falou, muito claro isso. Ele falou isso na época também. E só para passar para vocês o ponto em relação aos meio-campistas, né, que ele está trocando a função. Isso é o único ponto do Dorival nesse sentido de não tem peça, ele quer jogar com jogadores de velocidades abertas, ele não tem, e aí ele fica botando o André para jogar aberto muitas vezes pelo lado esquerdo, o Bidon que também não é um cara de velocidade. Por exemplo, hoje ele entra com o Charles lá, o Bidon vai lá com o Garro tentar jogar um pouco mais aberto. E o Garro que também não está conseguindo jogar. O Garro não está legal. Não está conseguindo jogar há muito tempo. Há muito tempo que o Garro não consegue jogar. Ele ganhou, ele ganhou, a gente fala em Copa do Brasil e Supercopa, e não foi o Garro uma figura. Então, porque hoje você fala assim, o Corinthians tem o Garro, a opção do Garro, mas não tem. É bico para frente no Alberto. Porque ele continua jogando, o Corinthians continua jogando muito parecido ao do Ramon Dias. O Ramon Dias criou isso. Você tem o Memphis e o Yuri. Vão jogar. Tem o Garro. Vão jogar. É o meio atrás dos 2 atacantes. Pelos lados, ele não tinha ninguém. O Corinthians contratou um e o Caio César está contundido desde que chegou. Jogou 2 partidas. Então o Dorival não tem. É um formato que vem lá de trás. Mudaram alguns nomes no meio de campo. Teve a ascensão do André, André, que é um jogador interessante, o Bidon também, altos e baixos, mas o Garro, o jogo do Garro, ele não acrescenta. Assim, não é um momento bom. Preocupante, Fiel, preocupante. Corinthians na 11ª colocação depois dessa derrota, meu Deus, medonha, vergonhosa,
vexame jogando no Maracanã. O Corinthians, tudo bem, sem Hugo Souza, Memphis Depay, o Ranieri que estava suspenso, mas o restante do time é time que está acostumado a jogar junto, não pode desempenhar um futebol tão ruim, tão fraco dessa maneira. Um time bagunçado, um time sem estilo de jogo definido, um time lento na criação de jogadas, não tem jogadores de velocidade pelo lado, Dorival Júnior praticamente perdido nas substituições, tira Bidon quando o Corinthians precisa criar e ir pro ataque, Rodrigo Garro, beleza, não tá bem, mas depois ele vai e tira o Yuri Alberto também. Se não for por cansaço, por lesão, não faz sentido nenhum. Corinthians precisando marcar gol e a gente sabe que o Yuri Alberto é um dos poucos que consegue trazer resultado. Mesmo às vezes não estando bem, a gente sabe que ele consegue cravar. Estreia do Lingard aí que praticamente entrou numa bela de uma furada, mas teve ali 2 oportunidades, quase conseguiu marcar o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, inclusive onde o goleiro defendeu muito bem, mas o Corinthians rendido dentro de campo, e naquele segundo gol ali fica muito claro. Os jogadores do Fluminense fizeram o que quiseram dentro da área, os jogadores perdidos igual barata tonta. Não sei, hein? Não acho que é só culpa do Dorival, mas no nível, na situação que tá, fica difícil não conseguir ver uma mudança no Corinthians. E sempre quando vem uma mudança, não dá para mandar jogador embora, acaba sobrando para o técnico. E se não ganhar a próxima partida dentro de casa contra o Internacional, não sei não se a batata do Dorival não vai assar de vez, hein, fiel? Corinthians em 11º, com apenas 10 pontos em 9 partidas disputadas. 9 partidas disputadas, 10 pontos, isso é ridículo. 2 vitórias, 4 empates, simplesmente 3 derrotas, e a gente já vê, 10 pontos, o Corinthians só tá a 3 pontos da zona de rebaixamento, porque até o Cruzeiro venceu nessa rodada, fiel. Se o Corinthians não abrir o olho, o último colocado tá com 4 pontos, e o Corinthians amarga incríveis 5 partidas aqui sem vencer, e claro, somando já a 8ª sem vencer, mas no retrospecto que aparece aqui para nós, derrota, depois 3 empates e mais uma derrota, o Corinthians já vai para 8 partidas sem vencer. Deixa aí nos comentários sua opinião, qual o principal motivo da derrota do Corinthians hoje. Você apoia Dorival continuar, acredita não é culpa do técnico, ou para você o Corinthians precisa de uma mudança e a mudança é trocar Dorival Júnior? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre, eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!